Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas, ao ar livre, no italiano. Estamos recebendo o nosso pastor master aqui, o Neif Almeida, uma honra. E a gente vai falar sobre o que é ser verdadeiramente cristão. Estamos aqui hoje com o Neif. Seja bem-vindo, Neif. É uma honra ter você aqui com a gente, né, Cris? Acho que a gente esperou muito, né, para poder te convidar. E a gente queria falar de um assunto que é muito sério e que envolve todos nós cristãos, né, de uma maneira geral. Porque o cristão, né, muitas vezes se considera cristão pelas doutrinas, né, pelas crenças, por uma religião. Mas existe algo que é muito maior do que tudo isso, né? Que é o verdadeiro cristianismo, né? E eu queria te perguntar isso, Neif, para você, o que é um verdadeiro cristão? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E nesse tema, que é o principal, né? Eu creio, é o ponto de partida para que a gente possa realmente, assim, se apresentar como o representante ou representantes de Jesus aqui, né? E a gente vive no mundo ocidental onde somos considerados cristãos, né? Por conta de uma cultura judaico-cristã que nós herdamos, então as pessoas nascem dentro desse contexto, vivem dentro dessa realidade, tanto na Igreja Católica principalmente, mas também aqui no Brasil as religiões reformadas, que no caso são os evangélicos, né? Os neopentecostais agora e assim por diante. Isso tem se tornado muito mais cultural do que real. Sim. Então muitas pessoas se consideram cristãs, quando na verdade não são. E eu até teria assim, a liberdade para falar que nós temos inclusive teólogos que falam e dissertam sobre o cristianismo, mas que não são cristãos. Que não vivem, né, Neif? Que não vivem o cristianismo. A questão não é tanto, eu diria assim, a vida, é o início dela. Né? Porque o apóstolo João fala que nós nascemos de Deus. Né? Então há um nascimento. Ele explica isso no capítulo 3 dele, do seu evangelho, também na sua carta ele fala sobre os que são nascidos de Deus. Há uma experiência, eu diria, mística mesmo, algo que ultrapassa a mente apenas. Sim. Então, por exemplo, às vezes as pessoas se entendem cristãs porque elas gostam da doutrina cristã, e ela então ela recebe aquela doutrina bonita e tal, mas ela não passou por um processo de transformação no seu espírito. A coisa funciona só na cabeça. Então a gente, quando vai olhar outras religiões, né, a gente nota que a ênfase é a doutrina, é a forma como a pessoa deve se comportar, e se comportando, levando a sério aqueles preceitos daquela religião e tal, é aquela pessoa considerada, né? No mundo muçulmano, até as crianças já nascem muçulmanas, eles entendem dessa maneira. Quando o cristianismo não. O cristianismo, Deus, a gente fala, Deus não tem netos, né? Não tem. Ele tem filhos. Okay. E filhos são gerados. E como que eles são gerados? Eles são gerados a partir da mensagem que ele nos colocou para divulgar. Que mensagem que é essa? Que Deus se tornou homem na pessoa do seu Filho. E veio numa missão muito objetiva aqui na Terra. Não foi para ganhar eleições, não foi para ser aclamado pelas multidões. Ele veio fazer um trabalho que diz respeito ao homem e Deus, né? O homem por ser a imagem e semelhança de Deus, mas numa condição de separado de Deus. Então ele vem para criar, fazer essa ponte entre o homem e Deus. Então quando nós levamos essa mensagem, e ela tem no seu conteúdo o fato de que a culpa do homem, ou o distanciamento do homem na sua rebelião de Deus, né, que a gente vê na Bíblia, lá onde que começou, essa comunhão é restaurada, porque o preço do erro foi pago. Agora, o preço do erro nós não conseguimos pagar, para começar, porque nós não temos a condição de fazer isso por já sermos errados, pecadores na nossa natureza, né?
Foi por isso que Jesus precisou vir de uma Exatamente. concepção mesmo. Nasceu como espiritual, homem né? aqui, viveu Exatamente. como homem. Ele tinha que ser homem, mas ele tinha que ser um homem perfeito. Isso. O único Sem perfeito. pecado. Sem pecado. Único. Então ele encaixa plenamente na revelação que os profetas fazem, né, a respeito daquele holocausto, da ovelha que é sacrificada, é a Páscoa, né, o animal que fica no lugar da pessoa, o anjo da morte passa e não mata aquelas famílias que têm o sangue na veiga das portas. Jesus morreu na Páscoa. Foi. Então, Impressionante, né? todas essas coisas, Deus vem mostrando o trabalho dele no sentido da recuperação do homem para si, né? E agora, nós vamos divulgar, isso é que é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Boas novas é isso, Deus está chegando aqui para resolver nosso problema. Por isso, o maior problema do homem não são as coisas que nós estamos vivendo hoje, é fome, é guerra. Não, o maior problema do homem está eternamente separado de Deus. Se não houver uma ação que partisse do próprio Deus em direção do homem, nós não tínhamos esperança. Não haveria condição da Era gente... morte. E o Apocalipse começa lá com um livro na mão de Deus que precisa ser aberto. Esse livro nunca seria aberto se não houvesse alguém que tivesse a capacidade de abrir, que no caso é o Cordeiro sem mácula, Jesus, né, que se apresenta ali no capítulo 5, e a gente vai vendo os selos sendo abertos e culminando com a bênção de Deus, do reino dele sendo manifestado, assim, essa condição maravilhosa que a Bíblia nos mostra, né? Então, essa é a mensagem que nós passamos. Jesus é Deus e Ele morreu para nos perdoar os pecados. E os pecados já foram pagos ali na cruz. Agora, esse processo ele acontece pela fé. Quando nós entendemos essa mensagem e guardamos ela no nosso coração, né, a Bíblia nos fala isso. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não há outro, né, Neif? Não há outro que nos religue ao Senhor sem ser Jesus. E isso é muito claro. Ele mesmo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? O apóstolo Paulo também fala, não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. O apóstolo Pedro também fala isso, nós que somos cristãos, né, estamos fazendo referência a esses apóstolos, porque é necessário. Ele fala que abaixo do céu, entre os homens, não existe nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Então, e o escritor de Hebreus também, né, fala assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, o amor de Deus para com o homem já está explícito, claro. Deus ama o homem de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora, no caso, se tornar-se cristão, né? É crer nessa mensagem. Pela fé receber essas coisas, e aí então acontece esse processo espiritual do novo nascimento. Uma Isso transformação. mesmo. Ela é processual, É um processo, exatamente. não é de um dia para o outro, a gente recebe o Senhor e Ele é lindo porque Ele anseia por ter a intimidade, a gente tem intimidade com Ele, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a liberdade de escolher, porque tem gente que não quer. É verdade. E aí? Né? Não quer. Ele falou, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? Então ele está chamando, Deus está nos chamando, a responsabilidade nossa, todos os homens, a raça humana tem o direito de saber dessa mensagem. Por isso que nós temos a responsabilidade e a dívida como cristãos de testemunhar o nome do Senhor. Agora, se eles vão aceitar, crer, isso aí é de cada um. É né? de cada um. E o Senhor não vai forçar essa salvação no homem, ele já fez tudo e provou o amor dele por nós. Aí. Você começou, Neif, falando da experiência, e é a oração que eu faço para os meus filhos. Eu falo sempre isso para a Ju, eu falo, olha, os meus filhos nasceram num lar cristão, eles conhecem a palavra, mas a experiência não depende de mim como mãe. Essa experiência não depende, eu não posso fazer nada para que eles tenham essa experiência. Então eu oro, Senhor, dê sempre experiências para os meus filhos, para que eles possam se achegar a Ti, para que eles tenham intimidade, Te conheçam não só de ouvir falar, que isso faz a diferença total na nossa vida. Tira aquele vazio que as pessoas falam tanto, eu tenho um vazio. Verdade. A gente prova do Senhor através dessas experiências, né? Porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas eu acredito que a gente
prova dele, né? Experimenta dele a partir das experiências que a gente tem com E ele. nós, como né? pais cristãos, é o nosso primeiro campo missionário, é a nossa família. É isso aí. Né? A gente tem que realmente... Agora, a experiência deles. Nós É não isso transferimos aí. a nossa Não experiência tem para os nossos Não tem filhos. como Não tem como. você contar. Igual quando a gente vive experiência com o Senhor, a gente conta, não, gente, eu tenho mania, não, foi de Deus demais, aconteceu isso, isso, isso. Mas se você não vive, experimenta aquilo, não adianta você ouvir a experiência do outro. E infelizmente hoje a gente tem no meio cristão, dentro das igrejas chamadas cristãs, dentro dos grupos, né, que estão aí se reunindo, muitas pessoas, eu creio assim, que não tiveram experiência com o Senhor. Eu creio. Eles gostam dos cânticos, gostam Sim. das palavras, acham aquele ambiente um ambiente positivo, bom, querem participar, se envolver, Tem uma até se energia prontificam boa. para ajudar em alguma coisa, né? Mas na realidade eles não tiveram essa experiência de ter a pessoa do Espírito Sim. Santo dentro deles. E Entendi. Jesus explica Então, isso. se a pessoa que está ali do outro lado, ela fala, gente, eu sou cristã, eu nasci num lar cristão, mas eu não tive essa experiência que esse povo aí, esse povo tá meio doido, o que esse povo doido tá falando dessa experiência aí? O que a gente falaria? O que você falaria para essa pessoa? Como que ela vai buscar? O que ela tem que fazer para chegar nessa experiência maravilhosa? Eu acho muito boa essa pergunta. Eu tive uma experiência com Jesus bem cedo na minha vida e eu, dentro dessa experiência, eu aprendi a respeito disso, né? Como que essas coisas ocorrem? Nós somos, sabemos, espírito, alma e corpo. Quando a gente se comunica com Deus, você tem que comunicar com os três. Não adianta você falar com a boca e o coração, né, não está ali naquilo que você está falando. Não adianta, porque Deus está vendo tudo. Então, quando nós temos uma expressão com a nossa integralidade diante dessa proposta de Deus, fala com Ele, né? Porque Deus está em todo lugar. Ele é onipresente, Ele vai te escutar. Ele vai te escutar se você falar de todo o seu coração. Eu me entrego, eu creio, eu peço que o Senhor me perdoe os meus pecados. Coisa simples. Entrega a sua vida e crê que aquilo que Ele colocou disponível, você diz para Ele que você recebe de todo o seu coração, se arrepende dos seus pecados, reconhece que você precisa dele. É um quebrantamento. Jesus começou o ministério falando arrependei-vos, né? O homem na posição que ele está, ele não pode receber o Senhor, ele tem que se humilhar. Humilhar no sentido, não, eu preciso dele. Exatamente. E com essa atitude de coração e com essa disposição de integralidade, né, na expressão diante de Deus, pode ficar tranquilo, que a outra parte é de Deus. Ele faz. Ele fala o seguinte: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aquele que vem a mim, eu não lanço ele fora e ninguém toma ele da minha mão. Então nós é que pontuamos isso. Se nós vamos de todo o nosso coração, integralmente diante de Deus, e nos rendemos a Ele, pedindo perdão dos nossos pecados, você pode ter certeza que Ele está de braços abertos de receber. É o caso da porta, Ele está ali batendo, né? Exatamente. A gente tem a opção de abrir para Ele entrar. E isso pode ser feito em qualquer lugar. Eu até digo o seguinte: vai para um lugar onde fica só você sozinho, que você possa até se expressar com mais liberdade diante do Senhor, né? Abrir o coração, porque Deus trata com o homem quando ele está inteiro na presença dele. Individualmente, né? Oh, Deus maravilhoso, né? Aleluia. O amor dele. Querido, obrigada. Obrigada por ser esse exemplo nas nossas vidas, essa direção para nós. Muito obrigada. Glória a Jesus. Ele Obrigada tem pela feito sua todas as presença coisas. aqui. Obrigada ao Senhor, né, por esse dia, por essa mensagem, pelo amor dele por nós. Que você que está aí nos assistindo possa sentir esse amor e a presença dele aí onde você está. Que você possa se entregar a ele, entregar sua vida, entregar seus problemas, sua ansiedade, suas angústias, suas necessidades, né, porque ele é fiel. Ele é um Deus presente. E obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Obrigada aos nossos parceiros, patrocinadores, ao Açaí Fresh, que está sempre conosco. Obrigada a 8 Filmes também. Obrigada. Faltou a Paty. A Paty, é verdade. Bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada. Um abraço para vocês. Obrigada, bem-vinda, Semijoias. Tchau, tchau. Beijo, tchau, gente.